companhia de 12 profissionais absolutamente envolvidos em suas histórias. Ela é uma criadora de enredos, personagens, finais felizes, escritora, autora de telenovelas, responsável, por exemplo, pela adaptação de Floribela, você lembra de Floribela, da Band? Meu Deus, eu me lembro daquilo, que sucesso que foi, né? E na Band, que não tinha essa veia de teledramaturgia, né? E também pela 14ª temporada do Malhação. Ele é ator, grande estrela de sessão de terapia do GNT que eu assisto, onde deu vida ao terapeuta Theo Secato. Eu tive um amigo querido chamado Secato, não esqueço por causa disso. E além de ter participado de muitas novelas e seriados, ele está conosco hoje. Então quero dar boa noite ao ator Zé Carlos Machado. Obrigado, Zé, mais uma vez por sua presença, meu irmão. E essa coisa mais linda, não sei, ela não precisava ser escritora e autora de telenovelas. É muito linda. Jaqueline Vargas. Obrigado por ter vindo, meu amor. Obrigada. Tão linda. Que isso. Não, é mesmo. É mesmo. Vocês são muito gentis. Não somos, não. Se não fosse, a gente não falaria. Eu costumo dizer sempre, dou sempre os recados aqui, já que é o seguinte, me faz uma gentileza bonitinha. Jamais pergunte ao seu parceiro se você está gorda. Porque se você pergunta, é porque provavelmente você está. E ele vai ter que responder qualquer coisa, e se ele disser que está, você mata ele. Se ele disser que você não está gorda, ele diz que você está mentindo. Então, são os conselhos que eu dou aqui, eu falo mesmo, você é linda. Muito obrigada. Linda. Muito obrigada. Plasticamente correta. Intelectualmente, internamente, Melhor ainda. espiritualmente, é então lógico. não se fala. Então, Eu ganhei a semana, ganhei o ano, ganhei a noite. bom, tantas peças televisivas, mas seu último trabalho é um livro, né? Sessão de terapia baseado na série homônima, da qual você também escreve. São os relatos secretos do terapeuta Theo? Na verdade, o livro, basicamente, ele conta, né, o que aconteceu na primeira temporada da série, mas pelo ponto de vista realmente do Theo. Então, tudo que se passou na cabeça dele, as coisas que ele sentiu, e o que ele não falou nem para a família, nem para ninguém, aqueles pensamentos só nossos, basicamente o livro ele é essa viagem ao universo da cabeça desse terapeuta, né? Porque a gente vê muito ele falando com o paciente, vê muito o paciente, mas o que ele está sentindo, o que ele está pensando, o que está acontecendo na cabeça dele, com tantas mudanças, tantas situações adversas, né, na vida dele naquele momento. Então, e foi muito interessante escrever o livro, porque eu ficava com o Zé Carlos Machado na cabeça, eu dormia pensando no Zé Carlos. Essa mulher linda, esplendorosa, ficava assim, eu nem sabia. Está bem, meu filho. Ai, meu Deus. Você quer deixar algum recado? Em agosto vai estrear no Tucarena a peça Sara, que é uma peça que eu escrevi, vou dirigir com a atriz Luciana Vendramini, e eu espero que as pessoas possam ver em agosto. Nós vamos chamar o que a gente puder aqui no nosso programa, porque esse é um pouco eminentemente teatral, o Zé sabe disso. Até porque o apresentador gosta de teatro e induz as pessoas a gostarem também. Então, você pode ter certeza de que vai ser um sucesso também, tanto quanto é o Theo, esse terapeuta bonitão, que deve girar a cabeça das pacientes também, né? Agora, você também está com o grupo Tapa, isso, que é outra coisa emblemática no espetáculo Retratos Falantes, que é inspirado nos monólogos do Alan Bennett. E além disso, tem filme novo por aí. Está no Triângulo Amoroso. Triângulo. Que história é essa? Triângulo Amoroso? O que é isso? Como assim, Triângulo Amoroso? Não entendi. Não sei, porque tem filme novo em que você está no Triângulo Amoroso. Sobre o filme, Não, fiquei com uma certa... Ficou até com medo agora, né? Assim. Você se assustou muito, Zé. Eu falei, você levou para um outro lado. É um filme que eu acabei de rodar lá em Pernambuco, com um cineasta jovem lá, mas um roteiro fantástico, assim, chamado Prometo um Dia Deixar Essa Cidade, e que fala, na verdade, é quase rodriguiana a história,
nas relações, nos desejos e nos acontecimentos. É uma história que mistura política, crime e aventura e muitos mistérios. Dentro desses mistérios, então, são reveladas almas em que acontece na verdade, projeções também de desejos da minha filha, com o namorado dela, comigo. Mas a história é cheia de fascínio. Então, é um filme que deve ser lançado agora no segundo semestre e é um filme muito provocador. Daniel Aragão, o diretor, salve se você estiver por aí. Bom, algum recado? Ah, sim, eu também estou no Teatro MUBI, né, com esse espetáculo que você falou, Retratos Falantes. Adoraria que as pessoas fossem lá ver, porque é a outra faceta, não a outra faceta do Theo, mas é um universo completamente diferente, o trabalho de interpretação, o trabalho de atuação e a temática. Essa é uma personagem que deveria ser bastante psicanalizada, entendeu? São personagens que estão em um certo desequilíbrio, está bem próximo da gente, mas que tem uma ação comportamental duvidosa e às vezes nos provoca e nos surpreende. Entendeu? Como, né? De repente a gente está aqui, a pessoa que você menos espera está cometendo uma barbaridade. Então é uma revelação assim da alma humana, do comportamento humano, bastante provocador, e a peça é fascinante. São 2 monólogos, o espetáculo chama Retratos Falantes, lá no MUBI, que estamos fazendo só sábados às 21h30, domingo às 18h30, e o espaço é maravilhoso. É lindo, eu gosto muito. É lindo lá, o Museu Brasileiro de Escultura, aí tem uma polaridade assim de atividades. O ponto que está lá, Avenida Europa. Ao lado do MIS, lindo, colado ali, entendeu? Então, o teatro está desenvolvendo ações. Amanhã, por exemplo, tem o Carlos Mariano tocando lá também, então tem shows de música, concerto, exposições de escultura, de pintura. É um espaço que deve ser visitado, quem não conhece. Eu recomendo, vale a pena mesmo. E estamos lá. Volta e meia estou lá, mesmo. Maravilha. Verdade. É lindo lá. Bom, o nosso papo hoje vai ser sobre o criador e a criatura. Um trabalho que eu acho de envolvimento, de criatividade, de comprometimento, acima de tudo, e a execução, que é a mais complexa. E é claro, já quando você cria uma história, você fala que não estava sempre com o Zé na cabeça, mas quando você cria uma história, você já tem alguém em mente para interpretar? Olha, assim, geralmente quando você começa a pensar numa história, né, tem aquela, tive esse desejo, essa ideia, você acaba construindo um rosto para o personagem. Né? O personagem acaba ele se torna uma pessoa dentro da sua cabeça. Lógico que tem várias coisas que eu já escrevi que eu pensava assim, eu gostaria tanto que fosse esse ator. Você começa a ouvir o ator, né? Ver a cara do ator. Às vezes, quando aquele projeto se realiza, você não consegue realizar o sonho de ter o ator que você gostaria. Mas, geralmente, você personifica, né? Essa pessoa, ela se torna real para você. Então, você dá uma cara, realmente, para o personagem. Os autores todos têm essa coisa, né? Eu tenho alguns amigos que são autores e eles são de teledramaturgia mesmo. E eles são unânimes nessa história. Porque eles têm na cabeça os atores que eventualmente estariam ligados a esse personagem. É muito legal isso, porque o physique de role, né? Aquela coisa que você imagina. O personagem, assim, se você conhece o ator, por exemplo, no caso do Zé, no livro, a maneira como o Zé fala, as expressões faciais, como ele anda, né? Você já tem uma intimidade de vê-lo atuando, você começa na verdade, o ator vai te dando elementos para o personagem, né? Zé, como é que é essa história, por exemplo, da leitura do texto, esse processo e a construção do personagem? Porque eu acho que foi a escola que eu fiz, Stanislavski, que eu acho que é a construção do personagem que existe mais importante em dramaturgia mesmo, acho. Se você tirar a sua casca, partir para uma coisa diametralmente oposta do que você é, na verdade. Os atores têm liberdade, por exemplo, para mudar, que seja um detalhezinho de um texto ou daquilo que eles vão interpretar, ou os autores ficam bravos? No caso da sessão de terapia, que a Jaque e a equipe toda de escritores, comandada por ela, que eles escreveram,
Pro Theo, ele vem numa embocadura assim muito precisa. Tá. A maneira como elas escrevem, eu sempre me preocupava muito, obviamente não só em decorar, mas entender essas relações, porque é uma série que tem uma delicadeza, é uma série que tem ela chama atenção porque ela está mexendo com questões assim fundamentais do ser humano, questões essenciais, né? Estamos falando de dor, de desequilíbrios, de inseguranças, de medos, de coisas mal resolvidas que nos trazem infelicidade. Então a série, ela tem uma missão quase, eu diria até sagrada assim no tratamento que é dado. E a dramaturgia, eu acho que ela vem, a dramaturgia de Jacques vem numa escritura muito precisa. Obviamente que são 35 episódios, entendeu? Nós temos que gravar um episódio por dia e às vezes determinadas construções, naquele momento, uma frasezinha ou outra, obviamente que deve mudar, que a gente decide ali no set, junto com a direção do Celton e tal, entendeu? O pensamento para ficar, né? Mas obviamente que a estrutura toda da construção da dramaturgia, toda a dramaturgia, eu fazia questão de levar em conta, inclusive, as vírgulas, que a Jacques escreve com muita precisão, né? Com muita qualidade. Aliás, já que você escreveu para tudo, que Floribela, por exemplo, que foi um mega sucesso, estranho, porque na época não havia tradição de teledramaturgia na Band, né? Não. E foi aquela explosão. Floribela foi um projeto muito interessante, porque tem uma tradição, né? Era uma adaptação de uma novela argentina, e na Argentina eles têm essa coisa, eles sabem fazer muito bem essa coisa de uma novela musical, de envolver toda uma estrutura fora não é só a mídia da televisão, tem o teatro, tem o livro, tem isso, então eles têm foi bem interessante esse processo. Eu gosto muito do público jovem, né? Malhação era um pouco mais assim, mais velho do que o Floribela, né? Eu escrevi um livro chamado Valentina, que é um livro para pré-adolescentes, que agora vai ser republicado, né? A Valentina um pouco mais velha. Então, assim, eu gosto muito desse público, assim. Tem autores que não tem identificação. Que não tem identificação e tem pessoas que falam assim, não, eu gosto de escrever para essa idade, esse gênero. Eu acho que se a história é boa, se eu gosto da história, se os personagens me movem, não me incomoda se o gênero muda, né? Porque, veja bem, no caso do Zé, que estourou aí como o terapeuta Theo, né? Eu assisto, quer dizer, eu estou... Porque é tarde, eu posso ver, reprisa, tudo isso é muito importante para quem trabalha feito louco, né, como eu. Você acha que os atores transferem muito do que gostariam de ser? Isso é uma coisa... e muitas vezes não poderiam. Eles fazem essa transferência para o personagem? Isso os dois podem responder. Eu acho que sim, com certeza. Transferências em vários níveis, né? Eu, por exemplo, fiz determinadas transferências nessa temporada, vamos dizer, na relação, não posso contar aqui totalmente a história, mas é numa relação de um jovem com seu pai. Eu sou pai também, entendeu? Eu tenho as minhas qualidades e também meus defeitos, né? Porque ninguém é perfeito. E muitas vezes na construção dramática da Jaqueline, como aborda essas questões que são universais, a mim tocava muito também. Fazer a série em vários aspectos trouxe a minha alma, entendeu? Eu projetando a minha alma para construir esse trabalho também. É claro que ela tem uma linguagem diferente, a linguagem do Theo estabelecida pela dramaturgia, pelo que a gente encontrou no filtro dessas relações, ela tem uma maneira de ser abordada, uma maneira de ser tocada, mas fundamentalmente é um exercício de ouvir o outro. Quer dizer, o papel desse terapeuta é basicamente ouvir, que é uma coisa que não se faz no mundo. Claro. Então, o ouvir é fundamental. O imediatismo que a gente vive hoje. Agora, um autor tem que ter inspiração diária, constante, assim como o roteirista. E quando não existe, eu digo até como compositor, né? Inspiradíssimo, né? Não sei, mas quando você não está num bom dia para criar... Olha, você insiste? Depende. Se você está fazendo uma obra que é sua, eu estou aqui, né, num retiro, vou escrever um livro, e você não tem um prazo,
Você pode até desistir, dar uma passeio, mas se você tem um deadline, você tem que entregar tantas páginas até o final do dia. Trabalhar sob pressão. Você vai sentar, você vai escrever, vai sair alguma coisa dali. Eu tenho também uma opinião a respeito disso. Eu acho que o trabalho, ele também é um grande inspirador. Às vezes você não está com vontade de trabalhar, por exemplo, o ator, às vezes ele pode não estar com o desejo de trabalhar naquele momento, está com uma preguiça, tem outras coisas na cabeça, mas tem determinados exercícios que você vai buscando foco e quando você vê, você já está entrando na engrenagem da criação novamente. Então o trabalho é um grande motivador também. Você começar o trabalho e dali a pouco começa a coisa acontecer. Uma pergunta agora para os dois, para a gente fechar essa história. Jaqueline, você como criadora deve ter um trabalho preferido. Eu não sei qual foi a história mais gostosa de escrever e por quê. Para mim, não foi para mim? Foi para o Zé Carlos. E para vocês, eu não sei, muitas vezes o ator, sei lá, criatura, no caso, tem... O que você, ator, e a criatura que você interpreta tem em comum? O que você tem em comum com o Dr. Tel? E eu queria saber o que você mais gostou de fazer, Jaque, os dois. Eu acho que assim, escrever a série foi muito gostoso, muito prazeroso, mas escrever o livro, pensando com o Theo na cabeça, quer dizer, com o Zé Carlos na cabeça, foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer, realmente. Que bonitinho. Eu acho que a minha identificação com o Theo, ela vem em vários aspectos, né? Como as questões tratadas são questões universais, eu também não estou isento das questões que estão acontecendo lá e também o ator terapeuta também começa a se descobrir. Então eu sou uma pessoa casada que tem filho, que são questões que são abordadas na série, não é? Eu tenho, vamos dizer, paixões assim e um olhar para o universo feminino, coisas que o Theo também não pode. Por isso que ele faz algumas transferências eróticas também, não é? Por mais que ele eticamente tenha que se manter à distância, lógico, claro, o terapeuta, mas eu tenho também esse olhar. Então são várias coisas, essas são as fundamentais, né, Rony? Zé, obrigado por ter vindo. Já que adorei te conhecer. Muito obrigado por ter. Imagina, estou encantado com vocês dois. Espero que vocês tenham gostado. Estouramos todo o nosso tempo, porque a gente falou tanto antes do começo do trabalho de vocês, que eu começo a falar, fez isso, fez aquilo, e o tema mesmo, a gente dá uma corridinha. Muito obrigado. Obrigada a você. Muito sucesso. Obrigada. Nós estamos terminando o programa, mas pode continuar aqui jantando. Sem com certeza, eu não vou largar isso aqui. Também não. Obrigado. Você também não vou embora. Está preocupado? Está o dente, está tudo em ordem. Tá tudo. Bom, todo o seu está acabando aqui. Eu quero deixar você na companhia do poeta, que é apresentador hoje, jornalista Fabrício Carpinejar, com a sua máquina. E amanhã, 10h30 da noite, eu estou aqui te esperando. Se você não estiver aqui, eu vou ficar muito bravo com você. Então tá. Até amanhã, um beijo, 10h30 da noite. Está uma delícia esse livro. Conheça mais uma Caverna do Petar com Pamela Domingues no Hoje Tem. Nesta quinta, 11h30 da noite. Assista agora A Máquina. If you close your eyes